rezar, Maria para ganhar. Só quer rezar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Deu tempo aqui, ó. O homem. Vou passar. Depois vem depois. Me dá um. Então, eu queria falar sobre o movimento litúrgico que deu origem à Missa Nova. Ele tem início depois da Revolução Francesa, com o Dom Guéranger, abade de Solesmes. Dom Guéranger é que iniciou o movimento litúrgico e acabou dando origem à missa atual. Bem, então, a Revolução Francesa ela foi de 1789 a 1789. Ela fez uma perseguição violenta à Igreja Católica e acabou dando origem a uma divisão da Igreja. A Revolução Francesa veio uma divisão entre Igreja refratária, que obedecia ao Papa, papal, obedecia ao Papa, e segundo, a Igreja constitucional revolucionária. Que tinha aceitado a Revolução Francesa. Quem não jurava, os jurões chamavam, quem não jurava aceitar a Revolução Francesa era guilhotinado. A Revolução Francesa, então, matou quase 1 milhão de católicos na França. Esse foi um massacre horroroso. Bem, os padres revolucionários, os jurões, eles modificaram a missa. Modificaram a missa porque eles queriam introduzir aspectos patrióticos. Então, no ofertório tinha cantos revolucionários, davam tiros de fuzil para o ar, uma bagunça. O padre falava, virando para o povo, dá o mesmo bispo. Não tinha mais um obispo, todo mundo tinha saído, ou foram guilhotinados. Tinha pouca gente lá dentro. Esses padres se casaram imediatamente. A França, ela foi, então, dividida pelos revolucionários com régua. Claro? Aqui é a Suíça, aqui o país da pizza, Itália, aqui é a França. Dividiram a França em quadrarinhos. A França antes era dividida em províncias. Cada província tinha sua língua, seus costumes. A Revolução Francesa dividiu em departamentos, 84 departamentos. Esses departamentos, cada um deles teria um bispo. No total da França, teria só 10 arcebispos. Quem fez isso foi o governo revolucionário, não foi o Papa. Então demitiram todos os bispos, e os bispos passaram a ser eleitos pelo povo. Você é candidato, vote em mim que sou bispo, né? Outro dizia, não vote em mim que eu sou do PT. E daí para fora. E eleição de bispo, eleição para vigário, uma bagunça. As dioceses antigas, então, sofreram uma mutilação. As dioceses tinham nascido naturalmente durante a história e tinham divisões territoriais muito variadas. Paris não era arcebispado, era bispado. O que aconteceu então? Com isso aqui, se fez uma confusão diocesana muito grande. Já na França havia problemas por causa da heresia jansenista. Os jansenistas, vamos ver depois, tinham mudado bastante da missa e tinham feito uma missa muito parecida com a missa nova. Uma missa jansenista, na hora do ofertório, o povo levava arroz, feijão, farinha, açúcar, batata, queijo para o padre, vinho. Aqui na missa nova faziam isso, não sei se já viram isso aí. Fazem ainda uma palhaçada. Ah? Imagina, quer dizer, quem entendeu, se não entendeu nada da missa. Bem, então, tinham tirado as imagens, tinham tirado os santos, tinham colocado a missa, tinha que ser invernada, tudo que tem a missa nova tem na missa jansenista. Isso tudo produziu uma confusão litúrgica na França muito grande. Como disse o padre hoje de manhã, não havia 2 sacristias com a mesma missa. Na França, dentro de uma mesma diocese, tinha vários tipos de missa. Uma confusão grande. Certo? A Revolução Francesa, então, ela produziu violência contra a Igreja, ela fez uma divisão da Igreja,
ela mudou a missa. Terminada a Revolução, terminado Napoleão, onde se foi um período mais calmo, as coisas foram voltando aos eixos, mas tinha esse problema enorme, tudo bem? Esse problema enorme deixado pela Revolução Francesa. Os católicos tinham levado uma surra colossal. E quem apanha uma surra colossal, ou quem trabalha muito, espera pelo recreio, pelo descanso. Pergunta para qualquer um, qual é a melhor hora da escola? A do recreio. A não bom mesmo, é a da saída. Não pergunta para ler, senão não sabe. Mas é melhor hora quando eles têm uma escola, onde bater. Sabe pela sigla, né? Muito bem, eu preciso de um auxiliar aqui. Ale, vem cá, me apaga esse negócio. Ela não apaga nada, apaga lá geral, porque essa menina é mal de mal nada, quero que você chegue. Bem, então, o que dizendo para vocês? Todo mundo queria o recreio. Os mártires da França estavam cansados, estavam descansados. E havia uma resistência ao foro organizado, não havia, professor? Contra a Revolução Francesa? Sim, organizado pelos jesuítas. Depois posso contar. Depois traíram a resistência e entregaram tudo para Napoleão. Os primeiros padres que pegaram fuzil para lutar contra a Revolução Francesa, traíram depois. Um deles está enterrado na Catedral de Orleans, o túmulo dele do lado. Esqueci o nome dele. Um dos primeiros padres que pegou fuzil para combater a Revolução Francesa. Depois se vendeu a Napoleão. Bem, então, o recreio veio com o romantismo. O romantismo nasceu na Alemanha, depois da Revolução Francesa, em 1804, certo? E o romantismo, ele vai ter aspectos que pareceriam religiosos. A Revolução Francesa fez um culto da razão. O romantismo combatia a razão. A Revolução Francesa racionalista, positivista, materialista. O romantismo combatia tudo isso. O romantismo era religioso. Ele quis voltar para a Idade Média. Então volta à Idade Média. Os católicos ficaram babados com isso. Porque a Idade Média era católica. E querem voltar à Idade Média. Os castelos, as catedrais. Fizeram então arquitetura neogótica. Então fizeram prédios no estilo gótico. Se fizeram as canções populares de origem medieval. Tá certo? Se procuravam cultuar tudo da Idade Média. As lendas da Idade Média, as tradições medievais, tudo medieval, nada de moderno. Essa visão neogótica, romântica, é uma visão falsa, porque apresenta a Idade Média como absolutamente perfeita, sem mal nenhum. A Idade Média era só feita de coisas boas. Todos os moços eram nobres cavaleiros, todos os velhos tinham barbas brancas, com grande sabedoria. Todas as velhas eram matronas santíssimas, todas as moças angelicais, todas as crianças, anjinhos, bebejões perfeitos, tá certo? Essa Idade Média deles tinha fadas, tinha milagre, tá certo? Tinha o rei Arthur com a espada mágica, Excalibur, certo? Ragnóstica, a cátara. Os católicos não perceberam nada disso. Porque essa volta à Idade Média foi recebida como retorno à Igreja Católica, porque voltava às catedrais, ao canto gregoriano e tudo mais. Certo? Quer dizer, junto com a Idade Média vinha todo o veneno do romantismo e do catarismo. Então, o sentimentalismo do passado. Certo? O Gustavo Corsão tem um artigo que ele diz isso. Fiquei com uma raiva danada quando ele falou. Ele escreveu em 55. Ele dizia que tinha passado o carnaval dele na Idade Média, fazendo o retiro e lendo livros sobre a Idade Média. E que aqui a Idade Média era uma maravilha, etc. Né? Então ele falava de São Luís, rei da França, que era um rei de ouro, de lenda, montado num cavalo branco, num vitral magnífico. Então ele dizia, ô mon roador dans son blanc cheval de légende. Tudo reverberava isso. Ó meu rei dourado, branco para me lembrar, você não volta mais. Tá vendo só? Quer dizer, morreu. E saudades, acabou. Agora vamos pegar um metrô. Não tem mais cavalo branco. Não tem cavalo, só tem burro preto. Inevitável.
Agora ficaram menos, eles sobem. A música e problema. Até perto assim. Eu lembro do Dr. Pinto escrevendo uma aldeia na Idade Média, no adormecer. Então, todo mundo jantou na aldeia, tem uma muralha, todos estão a se deitar, apagam-se as luzes, a noite suave cai sobre a aldeia, e tem um sereno. O sereno é o guarda noturno, que passa de hora em hora tocando o sino. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aldeia santa está repousando em Deus. Deus seja louvado, Deus nos proteja, etc. Muito bonitinho. Você tinha guarda noturno? Não tinha assaltante. É óbvio. Porque às vezes essa história de uma Idade Média que precisa de guarda noturno, que não tem bandido, esse guarda noturno era aposentado, quando ele planta batata, isso é mais útil. Claro. Na Idade Média tinha Inquisição, portanto tinha herege. A Idade Média foi bom porque os bons venceram os maus. Não havia mal, sempre houve mal. O romantismo é que tem uma visão torta da Idade Média. Uma Idade Média de sonho. A Catarina Emmerich, romântica, não? É aventurada, beata. No livro o Gaetano conta quando foi visitá-la, ela morava na aldeia de Kosovo, e que ele saiu de manhã cedo, era uma paz nos campos. E então ele estava passando uma estradazinha de terra, e ele ouviu o barulho de uma menininha que estava pastoreando as ovelhinhas. Então ela andava e se escondeu no meio do mato, e a menina passava dizendo: oh meu Jesus, eu te agradeço por esse sol tão agradável, por essas florzinhas mimosas. Guarda minhas ovelhinhas para que elas não caiam no precipício. Toma conta delas, dos meninos malvados não atirem pedras. Porque ele disse que tudo era assim, santo na aldeia. Os meninos que tiravam pedras, onde era? Do outro lado do rio. Uma bobagem. Uma bobagem. A minha com as ovelhinhas assim, errou uma fruta do vizinho. Tudo era muito bom assim. Isso é uma bobagem colossal. O romantismo apresentava, então, a Idade Média de sonho. Certo? Foi nesse ambiente que surgiu o liberalismo católico. Vou ter que tratar de vários temas ao mesmo tempo. O romantismo, então, vai ser um dos elementos do movimento litúrgico, que vai dar origem à missa nova. Assim como o romantismo vai dar origem ao modernismo. Além do romantismo, tem que se falar do liberalismo católico. O romantismo é o liberalismo na arte. O liberalismo é a doutrina da Revolução Francesa. Faz muitos anos que eu dou essa aula aqui para vocês, muitos acho que não tiveram ainda. Eu preciso pôr essa aula no site, tem escrito, mas tem que digitar e pôr lá no site. É uma aula extremamente importante. O liberalismo é a doutrina da Revolução Francesa. Politicamente ela vai dar na democracia. Ela vai dar na liberdade de religião. Todo mundo é livre de seguir a religião que quiser. O Senhor. O Estado não tem direito, não tem obrigação de ter uma religião. O Estado é neutro. Ele não protege nenhuma religião, não aceita nenhuma religião. O Estado é separado da Igreja Católica. O Estado não precisa reconhecer que exista Deus e nem deve prestar homenagem a Deus. O sistema católico não é assim. O Estado é criado por Deus Nosso Senhor e toda criatura deve prestar culto ao Criador. O liberalismo, então, que defende a liberdade de religião, a igualdade de direitos, a separação entre Deus e Estado, foi condenado pela Igreja, foi condenado por Pio VI, Pio VII, por Gregório XVI, por Pio IX, por Leão XIII, por São Pio X, por Pio XI e por Pio XII. Depois não foi mais condenado. Né? Então o liberalismo ele vai ter uma penetração dos católicos muito grande junto com o romantismo. O romantismo e o liberalismo têm a mesma doutrina. Esse é o liberalismo da arte. O romantismo na política é o liberalismo. Acreditar que o cidadão vai escolher o melhor candidato, isso é uma tolice sentimental louca. Claro? Quer me entender? É puro sonho. Bem, o liberalismo católico ele vai começar com adesão à Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, seriam ideais de fundo evangélico. Porque para Deus nós temos igualdade essencial, não igualdade acidental. Nós somos semelhantes e não iguais. Nós somos parecidos. Os direitos naturais são iguais. Os direitos acidentais são desiguais. Eu tenho obrigação agora de falar. Vocês têm obrigação acidental de ouvir. Claro? Bem, então,
Os homens não são iguais. A liberdade Deus deu também, mas para escolher o bem, não para fazer o mal. Fazer o mal é um abuso da liberdade. Isso é pecado. Então, os ideais da Revolução Francesa são péssimos. A fraternidade só pode existir para quem reconhece que tem um pai comum. Eu só posso ser irmão de alguém que seja filho do meu pai. Senão, não. O Armelino não é meu irmão. Ele é irmão na fé, mas não de sangue. O meu pai é Guilherme. O pai dele, como chama seu pai? Como? Laerte é outro. Laerte. Aqui, Guilherme. Então, são dois, nós não somos irmãos. Certo? Para a Revolução Francesa, todos os homens são irmãos, mas não tem pai comum, não há Deus. Então, daí a campanha da fraternidade é órfã. Não tem pai, a campanha da fraternidade. Só tem padrasto. O fundador do liberalismo católico, logo apareceu o liberalismo cristão. O liberalismo católico foi o padre Félicité de la Meunière. Esse padre aqui era um fulano genial. Ele foi mestre de todos os grandes homens da França no tempo dele. Todos que foram discípulos dele assinaram, foram de tal discípulos da Meunière. E quase todos os homens importantes daquele tempo foram discípulos dele. Literatos, filósofos, todo mundo. Esse fulano, ele era formação maçônica, o tio era maçom. Ele foi revolucionário. Depois da Revolução ele começou a mudar. E ele então ficou católico. Ele escreveu uma porção de artigos, tinha jornais, e teve um sucesso enorme. O jornal mais importante dele... estou vendo isso aqui, é? O jornal mais importante dele foi L'Era Nouvelle, a Era Nova. Nova Era, porque a nova Era é velha. O L'Avenir acho que foi também dele, mas o primeiro, acho que foi o primeiro L'Avenir, depois o L'Era Nouvelle. Isso. O Fillon chamava L'Era Nouvelle, o erro novo. Ele foi um colosso, um gênio extraordinário. Insistiram que ele ficasse padre, ele não queria. Ele tinha uma propriedade, uma chácara, relativamente grande, na Bretanha, chamada La Chesnay, Castanhal, e com árvores, carvalhos, carvalhos gigantes. E ele então, quando estava em La Chesnay, mas é na pronúncia antiga, que eu gosto, é La Chesnay. Então, fica a pronúncia. Não é mentira no meu oeste. La Chesnay é muito escorregadio. La Chesnay se trepa fácil. La Chesnay tem que trepar e escorregar. Bom, ele ia de noite, ele ficava tão desesperado que não sabia se ficava padre ou não, dava cabeçadas nas árvores com toda a força de desespero. Acabou ficando padre. O irmão dele também era padre, o padre Jean-Baptiste de la Meunière, um padre excelente, um padre muito santo. Fazia missões em toda a Bretanha, tinha uma popularidade grande por causa da grande virtude. Eu não lembro, mas acho que queria que ficasse padre. Ele ficou padre e era um grande líder católico. Então, o alto clero se curvava para ele? Todo mundo. Os bispos, cara? Todo mundo, que era uma coisa espetacular. Então ele teve uma influência gigantesca, certo? Ele vai influenciar todo o romantismo francês, porque era romântico. Depois ele vai defender a liberdade de educação. A Igreja Católica, porque a Revolução Francesa dizia que havia liberdade de ensino, como é que proibiu colégios católicos e faculdades católicas? Tinha que ter direito de católicos católicos. Isso é óbvio. Se tem liberdade de ensino, a igreja tem direito de ter escolas e faculdades. Mas ele acabou defendendo tanto a liberdade de ensino, que em vez de vender a liberdade de ensino para a igreja, acabou defendendo a liberdade de ensino em si mesmo, que é um absurdo. Mais ou menos como se fala hoje. O Vaticano II defende a liberdade de religião. A Igreja Católica não pode ser perseguida nos países comunistas. Ela exige liberdade para ela e para todas as religiões. O Veillot dizia que não. Nós queremos a liberdade para a doutrina católica porque é nosso princípio. Para vocês, nós não damos a liberdade para as suas religiões porque é princípio nosso. Vocês têm que nos dar liberdade porque é princípio de vocês. Mas nós não damos para vocês porque é princípio nosso. É evidente. Está bem lógico. Então ele acabou caindo no erro do liberalismo, defendendo a liberdade de educação e de religião.
Ele vai defender isso à força. Em 1830, ele vai entrar em polêmicas muito grandes com os católicos anti-revolucionários, e essas polêmicas vão chegar até o papado, e o Papa, naquele tempo, Gregório XVI, o repreendeu. A briga na França era entre Lamennais e a congregação de Nossa Senhora das Vitórias. A congregação Nossa Senhora das Vitórias é uma congregação mariana, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias de Paris, onde estavam sempre os elementos mais importantes dos católicos daquele tempo. Também todo mundo que era importante era congregado mariano de Nossa Senhora das Vitórias. Essa congregação, ela tinha por trás dela uma sociedade secreta, chamada os Cavaleiros da Fé. Os Cavaleiros da Fé tinham por trás dela outra sociedade secreta, chamada AC. A AC tinha como chefe supremo, antes, Santo Afonso Maria de Ligório. Foram membros da AC, Pio IX, São Gaspar de Búfalo, São Vicente de Palota, São José Benedito Cotolengo, São João Bosco, Bem-aventurado Bruno Blantelli, São Clemente Manuel Bauer. Quer dizer, quase todos os santos daquele tempo foram da AC. A C não se sabe direito o que quer dizer. Na Itália, agora tem uma sociedade chamada AC, chama-se Amicizia Cristiana. Diz que a C significa uma amizade cristã. Bem, a amizade cristã tinha organizado uma sociedade secreta com Cavaleiros da Fé, que existiam muitas congregações marianas. Certo? As congregações marianas eram usadas pelos jesuítas para fazer agitação e captar membros dos Cavaleiros da Fé, e alguns iam para a AC. Isso foi um fracasso completo. Dom Bosco, que pertenceu a isso, depois de certo tempo, quando ele viu que era uma coisa errada, que não tinha eficácia, só o Papa sabia da existência disso, Dom Bosco abandonou completamente. E todos os santos abandonaram a AC. Agora tem muita gente querendo ressuscitar a AC. Então está cheio de movimentos que se dizem ligados à antiga AC. Isso não presta. A TFP pretende isso. Os palotinos, São Vicente Palotti era da AC. Os palotinos têm muito disso. Bem, está cheio de sociedades secretas aí atrás dos movimentos católicos. Então, a congregação era contra o Lamennais. Acabaram entrando em conflito e o Lamennais foi com o padre Lacordaire, ainda não era padre, foi com Lacordaire, vai ser dominicano, né, o maior orador da França no século passado, Lacordaire e Montalembert, o Visconde Montalembert, foram até Pio IX para reclamar, defendendo a liberdade de educação, que é condenada pela Igreja. Ninguém tem direito de ensinar o que quiser, só tem direito de ensinar a verdade. O Papa recebeu os três, tendo ao lado do trono papal o cardeal de Rohan, que era chefe da congregação em Paris, para mostrar para eles que estava contra eles. O Lamennais exigiu do Papa que tivesse pronunciamento ex cathedra. Se enquanto não julgasse as ideias dele infalivelmente, ele não cedia. O Papa disse: não me force que eu vou condená-lo. Eu quero que diga infalivelmente. O Papa, então, escreveu a encíclica Mirari Vos, que condenou o liberalismo católico. Foi a primeira condenação mais importante do liberalismo católico. 1832. Gregório XVI. Essa encíclica é ótima, porque ela vai condenar o Vaticano II. Ela diz que a liberdade de religião é um delírio, que a liberdade de consciência é uma coisa absurda, condena tudo. Então, uma coisa excelente. O Lamennais, quando foi condenado, ele abandonou a batina. Ele vai ficar democrata, depois vai ficar socialista, vai ficar amigo de Georges Sand, que é uma vagabunda tremenda, e vai ficar socialista, comunista, anarquista. Quando ele morreu, ele proibiu que usassem cruz no túmulo dele, proibiu que rezassem missa, e não quis ser enterrado em túmulo pessoal, ele ser jogado num túmulo coletivo, uma fossa comum. O irmão dele foi rezar a missa para ele e não conseguia subir o altar. Então, acabou ouvindo uma música que dizia: não reze por mim, eu estou no inferno. Eu tenho um desenho do Lamennais no leito de morte, uma coisa tremenda, uma coisa monstruosa. Então, o liberalismo católico... Você acha que ele achava que Deus ia fazer um milagre e ia dar razão para
considera ter? Ele quis ser condenado, ele chamou o padre. Não, ele achava. Não ia conseguir. Ele acreditava que estava certo, que o Papa ia aprová-lo. Era herege mesmo. Tinha torcido completamente a verdade. Bem, então, esse liberalismo católico vai prosseguir durante todo o século XIX. Certo? E um dos principais líderes, os principais líderes vão ser esses dois, que vão combater o Concílio Vaticano I e a infalibilidade católica. Bem, além do liberalismo católico, que eu falei rapidamente aqui. O Montalembert tinha começado do outro lado, lembra disso? Não, o Montalembert começou do lado liberal. Ele foi senador, padre de França, não era senador, padre de França, na restauração, que a família dele era nova, ele devia ter 20 e poucos anos. Era o padre de França mais novo que existia, prestígio enorme. Bem, além do liberalismo, nós temos o tradicionalismo. O tradicionalismo francês, que existe até hoje, tá? Quase todos os movimentos tradicionalistas têm essa besteira, eles têm origem no pensamento de Joseph de Maistre, acho que está escrito aí, né? Joseph de Maistre era maçom, martinista, ecumênico, todas as religiões são verdadeiras. Esse é o chefe dos católicos tradicionais no mundo inteiro. Ele admirava Maomé. Tá? As defesas que ele faz da liberdade de religião, do ecumenismo, são escandalosas. Ele ficou cotado como grande católico porque ele escreveu um livro chamado De Papa, sobre o Papa. Ele escrevia muito bem, era um fulano genial. O livro de Papa, sobre o Papa, ele defende a infalibilidade, isso em 1700 e pouco, 1780, 90. Ele foi ministro do rei do Piemonte, quando a Revolução Francesa pegou a Samoia, do Piemonte, ele teve que fugir, foi primeiro para a Alemanha, depois acabou para a Polônia e acabou na Rússia. Ele depois voltou mais tarde, quando acabou a Revolução Francesa. José de Maistre defendia que o Papa era infalível. Por que o Papa era infalível? Atenção, todos os católicos direitistas na Europa, todos. Então, para pôr os pingos no cis, na Fraternidade de São Pio X, na Fraternidade de São Pedro, no Cristo Rei, todos os movimentos católicos anti-Vaticano II consideram o José de Maistre um herói. A TFP tem ele como verdadeiro pensador católico. Ele não tinha nada de católico. Ele pertencia à sociedade secreta martinista e faziam sessões para fazer aparecer o Espírito de Jesus Cristo. Eles diziam que tinha conseguido fazer aparecer os anjos, São Miguel, São Rafael, etc. Os símbolos que eles usavam para fazer isso eram no chão um grande losango, dentro um círculo, que nem a bandeira de um país aí da América do Sul. Losango com círculo. O losango com círculo. Exatamente como na TFP. Tá? Então tinha determinadas posições, tinha determinados ritos, apagava todas as luzes e aparecia lá o Espírito de São Gabriel, São Miguel, etc. Né? E estava para ele aparecer a coisa. A coisa era a divindade. Antes da coisa tinha que aparecer Jesus Cristo. Né? O José de Maistre era então maçom martinista, ele defendia a infalibilidade do Papa da seguinte maneira: todo soberano tem direito a sentenças irrecorríveis. Porque uma pena de morte, quem decidia no final se a pena ia ser executada ou não, era o rei. Se o rei fosse falível, havia perigo de ter sentenças tremendamente injustas. Portanto, para evitar a injustiça, Deus fazia que todo rei fosse infalível. O Papa era rei de Roma, o Papa tinha que ser infalível. O Papa não era infalível por causa da promessa de Cristo. Era infalível por ser soberano. E todo soberano que dá decisão irrecorrível é infalível. É um absurdo. Uma decisão pode ser irrecorrível e infalível. Isso é uma bobagem. Ele tem feito isso assim. Ele era seguidor de Jacob Böhm. E na segunda edição do De Papa, eu tenho essa edição, no prólogo dele, ele termina falando que logo mais chegará o tempo dos lírios, como diz um grande pensador alemão, sem dizer quem é o pensador. O tempo dos lírios, em alemão, Lilienzeit, é o tempo da utopia da vida do Messias, segundo o gnóstico cabalista Jacob Böhm. Quer dizer, o José de Maistre era seguidor de Jacob Böhm, seguidor de toda a linha gnóstica maçônica,
Tá certo? E esse é o grande patriarca do tradicionalismo francês. Os erros da TP vêm daí, tá claro? Porque ele continua sendo tido como o grande pensador tradicionalista. Para ele, Deus tinha revelado tudo para Adão. Adão transmitiu isso para os descendentes. Então, contando, se formou uma tradição que vinha de Adão até hoje. Na Igreja Católica, a tradição adâmica ficou mais pura. Mas no budismo, no hinduísmo, na religião egípcia, na macumba, ficaram restos da tradição adâmica. Por isso, todas as religiões têm elementos de verdade. Daí tem que se juntar todas as religiões por meio da tradição. O tradicionalismo é ecumênico, e ele defende o ecumenismo. Ele tem escritos maçônicos tremendamente interessantes, eu tenho em casa. É que eu não tenho tempo de escrever sobre isso, mas muito interessante. Então, o tradicionalismo do José de Mestre não tem nada que ver com a tradição católica. Então, quando a TP se chama Tradição, Família, Propriedade, a tradição deles não tem nada que ver com o que se entende por tradição católica. Por isso, na mão fora, eu não quero me chamar de tradicionalista. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, só. Claro que nós defendemos a tradição católica, aquela vez dos apóstolos, mas tradicionalista é muito vago. Perigoso. Perigoso porque é um termo escorregadio, tem mais de 10 sentidos diferentes. René Guénon é tradicionalista, ele chama de tradição a gnose. Então, por que vai usar um adjetivo que pode... É gnose, claro que é gnose. Bem, há um livro que vocês devem ter aqui no Brasil, conhecer, História dos Santos, do Padre Roro Bachero, conhece? Uma coleção grande. Ninguém conhece? Que bom. Então, não precisa falar dela. Bem, essas são as raízes do movimento litúrgico. Como é que vai se dar essas raízes? O José de Mestre, ele foi expulso de um lugar para outro, acabou na Rússia. Na Rússia, ele tinha muito prestígio, porque era um pensador elevado. Ele tem um livro extremamente inteligente chamado Les Soirées, As Noites de São Petersburgo. Les Soirées de São Petersburgo, em que eles são diálogos dele com um senador russo e com um militar russo. São 3 passeando numa barca no rio Neva e eles conversam sobre 1000 temas. Daí ele defende o maçonismo inteiro. É um verdadeiro curso de iniciação maçônica. O José de Mestre, na Rússia, ele converteu algumas pessoas. A primeira pessoa importante que ele converteu foi uma senhora, Madame Suetine. Madame Suetine era general, o marido dela era general. O marido brigou com o Tsar, que expulsou ele da Rússia. Então ele veio para a França, com dinheiro, e a Madame Suetine. Madame Suetine era baixinha, gorda, caolha, uma língua fácil, inteligente, doce como açucareiro. E gorda como açucareiro baixinho. Madame Suetine, em Paris, ela montou um salão. O que era um salão? Salão, em Paris, era um lugar onde se reuniam pessoas, uma pessoa rica convidava amigos para conversa e jantar. Então conversavam, tratavam de ideias e tudo mais. A Madame Suetine tinha então um salão, e no salão ela tinha construído um negócio de madeira, até o teto. Uma portinha aqui e outra portinha aqui. Ela entrava por aqui e os outros entravam por lá. Onde ela dava consultas, mas não de horóscopo, dava orientação espiritual. Certo? Era diretora espiritual. Iam lá pessoas muito importantes. Então, Madame Suetine, ela teve como, era discípulo de José de Mestre, né? Ela teve como discípulos, do lado direito, Dom Guéranger. E do lado esquerdo, Lacordaire, o padre Lacordaire. O Lacordaire dominicano. Os dois, isso aqui é Ordem de São Bento. Os dois eram discípulos de Lamennais. Ficaram dirigentes espirituais dela. Quer dizer, dirigente espiritual é mais do que o diretor espiritual, mais que um professor. A pessoa tem que se abrir totalmente. E obedecer cegamente. Veja que coisa de louco. Uma mulher falando em russo ainda mais. Falava francês? Não, ela falava russo. Ah? Ela batizou? Não.
Não sei, dessa loucura eu não sou. Não sei. Seria um batismo, por favor. Eu não sei quem é, agora estou inocente e não fiz nada. Não fui testemunho do batismo, não me lembro, não participei, não tenho nada com isso. Então orientamos os dois. Esse aqui vai ser esquerda, liberal completo. Esse vai ser tradicionalista. Ela que vai encomendar o Dom Guéranger e reformar o mosteiro de Solesmes, na França. Estava bagunçado depois da Revolução. Ele vai restabelecer o mosteiro, vai restabelecer o canto gregoriano, e ele que vai restabelecer vai fundar um movimento litúrgico. Então o movimento litúrgico, ele vai nascer do tradicionalismo do Madame Suetinho. De matiz gnóstico. Vai ter alguma coisa ruim. Então, por exemplo, não me lembro agora se foi Eliphas Levi ou Papyrus, um esotérico famoso, que ficou em Solesmes, foi monge em Solesmes, frequentava a biblioteca, e lá leu todos os livros de magia, de gnose, e ficou gnóstico no mosteiro de Solesmes. Depois saiu, ficou um dos piores inimigos da igreja, filósofo, feiticeiro. Eu não me lembro se é o Papyrus ou o outro, acho que é o de Papyrus, Eliphas Levi. Quer dizer, um absurdo. É claro? Quer dizer, o mosteiro tinha coisas boas e tinha coisas péssimas. Bem, a reforma litúrgica vai começar lá. Dom Guéranger, ele vai escrever livros importantes sobre liturgia, muito bons. Ele vai combater a bagunça litúrgica que tinha na França. Aquela sacristia com a missa. Cara, o padre jansenista com um jeito, o padre liberal de outro, uma confusão. Missa em francês, missa em latim, missa meio em francês, meio em latim. Tínhamos jansenistas que tinham que a missa em francês. Quer dizer, uma bagunça completa. Ele vai definir, então, o rito romano. E que estabelecer o rito romano em toda parte. Isso era bom? Excelente. Excelente. Os livros dele são muito bons sobre liturgia. Ele tem coisas excelentes. Ele vai cometer um erro colossal. Dizendo que era preciso unificar a liturgia na França, ele vai querer restabelecer o rito romano como era na Idade Média. Porque a Idade Média era o modelo das épocas católicas. Então tinha que ser a missa como era na Idade Média, o rito romano medieval. E portanto ele queria voltar à Idade Média, que estava na moda, por causa do romantismo. E pegou tremendamente. A Madame Suetin, gnóstica, tradicionalista, é claro que era a favor do romantismo. Todo o tradicionalismo do José de Maistre conduziu ao romantismo. Então essa volta à Idade Média, puramente sentimental, fez esquecer um problema sério. Porque esse retorno era um retorno que ia muito longe demais. O retorno à Idade Média era uma loucura. Porque o que significava voltar à Idade Média? Estava-se em 1830, vamos dizer, não me lembro mais a data, mais ou menos por aqui. Mais ou menos 1830. A Idade Média foi de 476 a 1453. Até o ano 1830, aqui está a Revolução Francesa. Voltar à Idade Média, passaram por cima de Trento, que foi em 1546, 56 mais ou menos. Quer dizer, saltava Trento e voltava para cá. Parecia muito católico. Só que passava por cima da missa de São Pio V. A missa como foi elaborada para combater os erros do protestantismo. Claro não? São Pio V fizeram a reforma da missa, codificaram a missa, que estava uma confusão também, mas especificando bem claramente os princípios da missa, para que não entrassem as ideias protestantes de ceia, de igualdade, padre-leigo e tudo mais. Passando por cima de Trento e voltando à Idade Média, se eliminavam as defesas antiprotestantes da liturgia. Está claro não? Então o movimento litúrgico iniciado por Dom Guéranger, ele teve um pecado original, uma falha original. Não sei se Dom Guéranger fez de propósito. Dom Guéranger gostava da Ana Catarina Emmerich, gostava de todas as coisas românticas. Não sei se foi de propósito ou não, mas ele cometeu esse erro. Então, quis voltar passando por cima de Trento.
salto de quanto? 1000 anos, professor? 1000 anos. Depois não falam, voltar à Idade Média para quando? Para o fim da Idade Média, século XV, para o século XIII, apogeu da Idade Média, para o tempo de Carlos Magno, ano 800, para o tempo dos padres da igreja, ano 500, ou voltar para o tempo das catacumbas. O que era voltar à Idade Média? Não estava especificado. Então os discípulos de Dom Guéranger vão querer voltar cada vez mais. Começou-se então uma mania de volta ao primitivo. A religião verdadeira, a liturgia verdadeira, a liturgia primitiva, como se o Espírito Santo não guiasse a igreja através da história. Todo o erro modernista é voltado para o passado, sempre. A arte moderna quer copiar a arte dos trogloditas, certo? Tudo que é para frente volta para o extremo passado. Então o modernismo quer voltar para a igreja das catacumbas, para a igreja primitiva. Fala então como viu os cristãos primitivos de Jerusalém, todo mundo igual com as propriedades. Estão lembrados ou não? Todo mundo fala disso aqui. Está bem claro isso? O que pretende isso? Isso. O que pretende isso? Mas todos os modelos pretendem. Atualmente na França, e aqui também no Brasil, que se difundindo, é preciso voltar para o estilo bizantino. Claro que era no ano 500. Volte-se para o bizantino, só o bizantino. Então, só figuras bizantinas, um absurdo, passando por cima de todas as outras coisas. Então, o movimento do Dom Guéranger foi um movimento que teve duas falhas. Primeira, saltou o trem. Segundo, preconizava um retorno ao passado que tinha embutido a seguinte ideia. Não é possível. A igreja pode ter errado na sua história. O Espírito Santo não guiou sempre a igreja. Então tem que voltar para no princípio, como Deus fez nos primeiros momentos, e não aceitar como correu toda a história da igreja guiada pela graça e pelo Espírito Santo. Tudo bem aqui? Então o argumento é completamente herético, né, professor? Ah, é? Isso é um revisionismo. Ah? Isso é um É revisionismo. uma heresia. Esse primitivismo é herético. Porque todas as heresias dizem isso, que a igreja começou bem, depois se corrompeu. Isso. O movimento litúrgico vai dizer sempre isso. Então, o movimento litúrgico vai dizer que a primeira liturgia, como Cristo fez, era boa. Mas, quando foi feita a libertação da igreja com Constantino, que a igreja deixou de se rezar missa nas catacumbas, em igrejas pequenas e pobres, quando Constantino deu palácios, deu terras, deu riqueza para a igreja, as cerimônias passaram a ser cerimônias suntuosas. E se adotou a etiqueta da corte. E o bispo se transformou, então, em nobre governante. Daí os títulos, o trono. A igreja ficou cheia de faustos, cheia de riquezas, cheia de pompas e de cerimônias. A missa passou a ser um teatro, como em homenagem ao imperador. Toda a etiqueta imperial foi transferida para o culto católico. Então a igreja se corrompeu. Como o imperador romano apoiava a igreja, as massas entraram na igreja sem se terem convertido realmente. E a igreja então entrou em corrupção. É que diz os protestantes. A igreja passou a ser constantiniana. Acho que agora vocês não compreendem o termo, né? No tempo do concílio, o que se falava continuamente é que era preciso acabar com a igreja constantiniana. A igreja triunfalista, que se apoiava no Estado, em cerimônias, em fausto, em riquezas, em etiquetas de corte. Se acabar tudo que representasse respeito, majestade e grandeza. O triunfalismo estava condenado. Precisa ser uma igreja pobre. Daí, o Dom Helder fazia o padre das catacumbas e usar aquele anel. Não tem uma gambada lá, eu estou no ano 300. 313. Depois eu saí daqui. Marcos foi até lá. O que eu fiz, irmão? Eu estou só citando que a ideia protestante de que a igreja se corrompeu com a doação de Constantino, ela é repetida por todas as heresias. E no Vaticano II se repetiu isso. Que a igreja, desde Constantino, entrou em decadência. Não pulei nada, eu estou repetindo que o erro dos movimentos litúrgicos, dizendo que era preciso voltar para a Idade Média e para a igreja primitiva, que foi corrompida a liturgia com a vinda de Constantino,
foi repetido no Vaticano II. Só isso. O senhor ia falar o que de Dom Helder, o anel, professor? Dom Helder fez parte das contas. Como se usava aquele anel de caroço de jataí, né? Como chama? Chama? Tocum? Muito bem. Então, parte das catacombas. Imagina, depois eu conto a quantos por cento. Bem, então queria se voltar à igreja primitiva, voltar ao passado. O movimento litúrgico, assim, no século XIX, foi um movimento saudosista, primitivista, negador da sequência de proteção do Espírito Santo. Esse movimento vai ter um grande desenvolvimento no modernismo. No tempo de Pio IX, que governou quase todo o século XIX, Pio IX governou de 1546 até 1846 até 1878, Pio IX foi extremamente duro com tudo. Foi com Leão XIII que o modernismo cresceu. Leão XIII vai governar de 1878 até 1903. Ele vai reinar 25 anos. Ele vai ser, então, o Papa, vai de 1878 até 1903. Vai ser o Papa no reinado qual os modernistas vão se desenvolver. São Pio X vai ser, logo depois dele, São Pio X vai ficar de 1903 a 1914. Ele vai condenar o modernismo em 1907. O modernismo era gnóstico, como foi mostrado pela Ivone hoje de manhã. O modernismo gnóstico. É claro que o modernismo, sempre um sistema gnóstico, ele vai ter que ter uma liturgia gnóstica. Porque se a lei da fé se expressa na lei da oração, eles tendo uma fé gnóstica, a cerimônia religiosa deles, a liturgia tem que ser gnóstica, óbvio. Se diz o modernismo que o homem tem uma semente divina, e tudo é uma semente divina, no pão e no vinho, está Deus? Está, como está nessa caneta, como está no computador, como está na parede, como está num pedaço de ferro, como está em mim, no budista, em toda parte. Mas não está Cristo presente realmente na hóstia. Deus está no povo. Deus está em cada homem. A missa não é a renovação do serviço do Calvário. A missa é uma cerimônia na qual se comemora a ceia de Cristo, a salvação universal, a divinização universal. Quando o padre diz, isto é meu corpo, não é o pão e o vinho que se transformam em Cristo, mas é o povo que está na igreja. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Deus está em mim, não está na hóstia. A comunhão é apenas um símbolo para unir as pessoas para formar o Cristo litúrgico, um espírito coletivo que seria a união da partícula divina minha com a partícula divina dele e tudo mais. Agora, aqui em São Paulo havia missas que se comungavam, um homem, uma mulher, mãos dadas fazendo um círculo. Porque, como a gnose defende a dialética, o masculino e o feminino tem que se intercalar para que o espírito coletivo se funda num só espírito. Isso é Cristo na missa. Naquela igreja da Vila de Vasconcelos, lá perto do cemitério, para Santa Margarida Maria, lá tinha essa missa desse jeito. E fechavam as portas e janelas porque não podia deixar nenhuma fresta para o espírito escapar. Mas bom, tem muitos lugares isso aqui. Bem, então, o modernismo na liturgia é o liturgicismo. Então, o modernismo, ele se dividiu em vários campos. O Loisy, como falou aí de manhã, ele foi modernista exegético. O Blondel foi na filosofia. O padre Labertonieri e o padre Tirel foi na teologia. O von Hugel foi na mística. O Rômulo Murri foi modernista na política. Cada um atuava, o modernismo num campo. O modernismo na liturgia atuou muito espertamente. São Pio X condenou o modernismo em 1907. Ele condenou o modernismo, acabou o modernismo. Bem, condenou totalmente. São Pio X fez uma reforma da liturgia. Essa reforma da liturgia era muito boa, porque queria acabar com o carnaval das óperas e do canto operístico na Itália. Então restabelecia o gregoriano, a música de Palestrina, a música mais religiosa, acabando com a ópera romântica incluída na missa. Bem, então vocês conhecem, por exemplo, aquela música italiana, Panis Angelico, né,
Gide. Onis angélicos. Não faz lá, aquela maneira ridícula de cantar. Ou então Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Vamos no casamento. Depois de Santa Maria. Santa Maria. 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 Ora pronomes. Pulou Mater Dei. Eu sempre faço isso. É culpa do meu irmão Marcelo. Pulou Mater Dei. Hã? Foi. Nasceu assim. O espírito me influenciou muito. Você viu como a irmã influenciou? Nasceu 10 anos depois me influenciou antes. Então, eu estou falando mal de quem? Do Marcelo? Não. Da música italiana. Estou falando do modernismo. Se eu pudesse, fez a reforma litúrgica. Fez a tradicionalidade, combatendo os abusos sonoros na missa. Músicas erradas na missa. Isso aqui vai se aproveitar o modernista Dom Lambert Baudouin. Dom Lambert Baudouin. Esse Dom Lambert Baudouin é um demônio tremendo. Ninguém foi mais sabido do que ele no modernismo. Os modernistas eram bem escondidos. Esse aqui foi tremendo. Ele é chamado o contacto, o contemporizador. Ele dizia para os modernistas: jamais resisto às ordens do Papa. O Papa proibiu, tem que obedecer. Não se desobedece ao Papa, porém se pede licença. Deixa passar a proibição e peça licença para recomeçar. Faz um caso aqui, outro acolá e vamos para frente assim. Um dia nós vamos vencer. Então, nada de enfrentar o adversário, mas de controlar os ataques e os avanços para não causar condenações estúpidas e acostumando pouco a pouco uma coisa. O Dom Lambert Baudouin, ele era belga, era um homem baixinho, todo baixinho, perigoso, perigosíssimo. Ele era protegido pelo cardeal Mercier, de Bruxelas. Ele fez então um movimento litúrgico. Ele queria seguir as ordens do Papa, fazer o povo participar mais da liturgia. E ele fez então uma coisa que aparentemente é ótima. Ele fez os missais de missa, aqueles que o povo tem, que eu tenho. A missa em latim e a missa na língua popular ao lado. Tudo bem, não podia ninguém condenar isso. Isso é uma coisa boa. Nós fazemos isso. Mas o Espírito queria fazer é outro. Todo mundo tem que ler junto com o padre. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Seguir o padre que está rezando a missa. Os unimos a Cristo. Quem celebra a missa é Cristo. Ele. Porque é o povo que reza a missa. Péssimo. Então, pois não? O cardeal do Chão. Como que é? O cardeal do Chão. Monsenhor do Chão. Monsenhor do Chão. Monsenhor do Chão é historiador. Historiador. Mas ele não é o chefão, senhor? Ele foi um dos pais. O modernismo tem vários pais, né? Como todo filho que não presta, tem muitos pais. Quem sabe o pai? Um dos pais foi o Monsenhor Luiz de Schenner, o historiador. Mas era só na história. Era um grande. Mas esse aqui, embora não tenha dado início ao movimento modernista, ele vai dar início ao modernismo na liturgia. Então, a habilidade dele é gigantesca. Então ele vai fazer o movimento litúrgico. O que consistia? O Dom Lefebvre, primo do atual nosso Dom Lefebvre, o Dom Lefebvre, esqueci o nome dele, Gaspar Lefebvre, ele fez os missais. Ele organizava, então, os que iam, gostavam mais de liturgia, ele organizava retiros na abadia dele, em Marindesul, retiros de fim de semana para moços e moças, para estudar missa e liturgia. Tudo bom, mas pouco a pouco é por essas ideias. Nós, rezando junto com o padre, nós rezamos a missa. O povo é o sacerdote e não o padre só. Era a doutrina da igualdade de sacerdócio do leigo e do padre. Os leigos, eles têm também uma participação no sacerdócio, mas uma participação. O sacerdote, propriamente dito, é o que tem o sacramento da ordem. O povo que acompanha a missa participa do sacrifício, mas não é sacerdote. Como nós participamos da ideia de ser, nós não somos o ser. Claro? Nós participamos. Nós somos campeões do mundo. Não vamos de futebol? Vamos ou não vamos?
Vamos. Você jogou, Lúcia? A Lúcia é campeã do mundo de futebol. Porque brasileira participa dessa glória imorredora. Que nós somos campeões de futebol. É uma participação muito pequena, só por nacionalidade. Mas é uma participação. A diferença do sacerdote do povo na missa é imensamente maior do que a participação no campeonato mundial. Então, o Monsenhor de Xenia começou a formar grupos que defendiam erros na liturgia, mas muito mascarados. Isso nunca foi condenado. Depois, isso aqui ele fez na abadia de Mare de Sul. Depois ele fundou uma outra abadia, a abadia de Amé. O movimento litúrgico sempre foi modernista e defendeu o ecumenismo. Então a abadia de Amé, eles defendiam a liturgia e procuravam estudar as liturgias mais próximas da católica. Quais são? A anglicana e a ortodoxa. Então começaram a estudar o anglicanismo, a missa, a cerimônia, falsa missa anglicana, e a missa dos gregos e russos. Todo mosteiro passou a ter uma admiração pela mística russa, pela moral russa, pelo modo de ser russo, que todos eles começaram a se vestir como sacerdotes russos, como pobres. Todos os monges usavam barba, como os russos. Resultado, depois de alguns anos, todos os monges ficaram ortodoxos, apostataram todos. Foi o primeiro fruto do ecumenismo, foi um ecumenismo tremendo. Então, esse ecumenismo, ele vai levar à apostasia. O convento inteiro apostatou, menos o Baudouin, que o Baudouin tem que ficar para destruir. O padre Baudouin, ele também fez uma outra coisa. Ele cativou um fulano péssimo, Monsenhor d'Herbigny. O padre d'Herbigny é um padre misterioso, vai ter uma carreira fulgurante. Ele também vai usar o barbão russo. Ele vai ser um dos que vai pegar os documentos do Sodalício Piano na Bélgica em 1914. Ele vai se vestir de oficial alemão e com uma tropa alemã ele vai invadir a casa do homem que tinha os arquivos do Sodalício Piano de Santo Inácio. Vai pegar todos os documentos que vão se reaparecer só em 1953. Bem, o padre d'Herbigny, ele queria se dedicar também ao apostolado na Rússia, a liturgia russa e tudo mais. Ele vai convencer Pio XI que ele poderia restaurar a igreja na Rússia. Pio XI vai apoiá-lo. Ele vai ser mandado então para Berlim, onde o Monsenhor Patieri, que não era cardeal, vai sagrar o bispo. Ele vai ser mandado para a Rússia com um acordo do Lenin, para ir na Ucrânia restaurar a religião na Rússia. Ele vai sagrar 4 padres russos como bispos e vai voltar para o Vaticano. No Vaticano ele vai formar o Colégio Russicum para formar padres para trabalhar na Rússia. Ele tinha tanta importância nesse tempo, na década de 20 a 30, no Vaticano, que ele aparecia sempre nas citações da Cúria, logo depois do Papa, d'Herbigny. De repente, levou um quebra, não sabe por quê. Nomearam um ajudante para ele, ele foi tirado logo depois do cargo de diretor do Russicum, foi mandado de volta para a Bélgica, desapareceu para tirar da lista do anuário pontifício como bispo, e quando morreu, foi proibido rezar a missa para ele. Proibido em silêncio. Sempre se mandava uma missa oficial no Vaticano, para ele não foi feito. Não sabe por que ele caiu em desgraça. Foi por causa dessa apostasia do convento de Amé, e por causa do fracasso do Monsenhor d'Herbigny, que então, em 1929, o Papa Pio XI escreveu a encíclica Mortalium Animos, porque o Monsenhor d'Herbigny e o Lambert Baudouin defendiam o ecumenismo total. A Mortalium Animos tem no site Confort. É uma encíclica que condena totalmente o ecumenismo. Vale a pena ler, é uma coisa totalmente contra o Vaticano II. Então, Pio XI, de repente, deu uma guinada tremenda. Derrubou o Monsenhor Baudouin e derrubou o d'Herbigny, e condenou o ecumenismo. Foi ótimo. O padre Baudouin, que durante a guerra primeira foi espião a favor da Inglaterra, foi preso pelos alemães,
fugiu de campo de concentração, para ver como era esperto. Acabou voltando depois. Esse padre Baudouin foi posto, então, no ostracismo em 1929. Ele tinha ficado amigo em Roma de um monsenhor muito gordo, fofo, durante uma chuvarada que deu em Roma. Tinha uma chuvarada tremenda e não tinha lugar para escrever. Tinha um monsenhor com uma chuva grande, só molhava a parte mais saliente. Imaginação dos Então, o senhor obrigou os dois. Conversaram, diz eles, alguns minutos lá, ficaram tremendamente amigos. Era Monsenhor Roncalli, futuro João XXIII, com o Dom Lamberto Baudouin, amicíssimo. Dom Lamberto e o Monsenhor Roncalli. Claro, o Monsenhor Roncalli estava no ostracismo, tinha sido processado por Santo Idésimo modernista, indo parar na Bulgária, música apostólica em carroça. Estava de carroça por lá, dormia no chão ali. E depois na Romênia, onde ele fez besteira de monte, depois em Constantinopla, Istambul, durante a Segunda Guerra. Ficaram amigos. O Monsenhor de Baudouin continuou defendendo sempre as ideias liturgicistas. As ideias liturgicistas tiveram um enorme desenvolvimento. O liturgicismo, depois de Monsenhor Baudouin, ele se desenvolveu muito na Alemanha. Na Alemanha, as ideias modernistas nascidas na Bélgica, elas vão, então, o liturgicismo na Alemanha, elas vão se desenvolver entre guerras, entre 1918 e 1939. Entre 18 e 39, vai ter na Alemanha, nas abadias beneditinas, uma penetração enorme das ideias modernistas na missa. Então, o abade de Maria Laach, Dom Erwegen, de Maria Laach. Maria Laach é um grande mosteiro do sul da Alemanha, na Baviera. Lá deve ser lá. O Dom Erwegen dizia o seguinte, que a missa, quem reza a missa é o povo e não o padre. É uma ideia fundamental do liturgismo atual. É o povo que reza a missa. Por isso a missa tem que ser na língua do povo, porque o povo, para você rezar a missa, precisa saber o que está falando. Então o povo, o mal da língua vernácula, além de permitir a entrada de heresias, é a ideia subjacente que é o povo que reza, e não o sacerdote. É preciso ser na língua do povo, porque o povo é o sacerdote. Então, Erwegen defendia isso, o povo sacerdote. É claro que era uma heresia muito grande, e essa heresia vai penetrar profundamente e vai se permanecer até hoje. Além dele, vai ficar famoso no mesmo mosteiro um outro monge, Dom Odokazel. Dom Odokazel, os dois de Maria Laach. Dom Odokazel, ele ficou especialista nas religiões de mistérios. Nesse tempo, em 1920, tinham sido desenvolvidos estudos históricos, estudando as religiões secretas da Grécia e de Roma. Na Grécia e em Roma, como em todos os lugares, havia uma religião pública, que era o politeísmo, e havia uma religião secreta, que era a religião dos mistérios. Os mistérios eram sociedades secretas que faziam iniciações misteriosas. O fulano tinha que fazer sacrifícios imensos até receber uma iluminação. Todo o ritual das religiões de mistérios se repete na maçonaria atual. O Dom Odokazel dizia que o cristianismo não passava de uma religião de mistério. Então, a missa era, por meio de símbolos, uma espécie de iniciação do homem em certas cerimônias que o divinizavam. Não só o povo era sacerdote, mas o povo era divinizado na missa. Quem compreendesse o mistério da missa era divinizado. O mistério da missa, certo? Era o chamado, então, vai ficar depois o nome, mistério da salvação. Que fala o Vaticano II e que falam todos os padres hoje. Na missa não se dá a morte mística de Cristo. Na missa se dá a ressurreição de Cristo como catalisador da ressurreição e da divinização universal. O povo é divinizado na missa. Na missa,
há uma cerimônia de alegria, porque Cristo já morreu, nós estamos todos salvos. O mistério da salvação, ele afirma que a salvação é universal. Mistério pascal. Mistério pascal. Hoje se chama o mistério pascal. A salvação universal. Todos os homens são salvos. Não tem necessidade de praticar virtude, nem lei, nem de ser católico. Todo mundo está salvo. Por ser homem, se está salvo. Quando uma criança é concebida sob o coração da mãe, ela já está salva. A frase de João Paulo II. Todo mundo está salvo. Nasceu, foi concebido, já está salvo. Então ninguém vai para o inferno. Absolutamente. É impossível ir para o inferno. O mistério do homem, que o Vaticano II diz, João Paulo II diz, que Cristo veio revelar ao homem o mistério do homem. A Igreja Católica sempre ensinou que Cristo veio revelar o mistério da Santíssima Trindade. Agora não. Cristo veio revelar o mistério do homem, que no homem há uma divindade escondida e a salvação é automática. Basta que eu tenha conhecimento de que eu sou divino, que eu tenho uma semente divina. Tem um baldezinho, vai regando, vai nascer a divindade em mim. A missa é uma cerimônia que diviniza o homem. É uma cerimônia de mistério festivo. Por isso, na missa, as músicas devem ser alegres. A missa é um banquete comemorativo da salvação. Não é a renovação mística do sacrifício do Calvário. Essa é a missa. Tudo bem? Está muito cansativo. Acho que está muito ponto de ar aqui, não está? Não quer abrir um pouquinho essa porta? Acho que... Mas o pessoal vai dormir com essa minha voz aí assim. Hã? Como é que é? Não é por causa do ar, é por... Não, está dizendo que é minha causa. Por causa de que está dormindo você? Quem está dormindo? Arbeline, está aqui acusando, ó. Coitado, Arbeline. É oxigênio, claro que é oxigênio. Não é só você. 50% está no sono aí. Depois do almoço, cuidado mais com a minha voz, que é tão linda. Eu estou com sono, e tanto ver vocês assim. Acordou todo mundo ou não? Hã? Eu vou fazer um desenho na pedra interessante. Não sei se vocês adivinham o que é isso. Despertador de aluno. Você não sabia? Na vez que tem os alunos estão dormindo, se fosse na louça e finge que vai fazer qualquer coisa, todo mundo fica. Você não sabe isso aí, filho? Ou então ele pede para o professor fazer um favor, vamos com cuidado. O não vai e não volta mais a acordar. Porque tem um alívio da voz do professor. Tudo bem? Não tem nada, vou ter que contar uma piada para terminar de acordar. Hã? E a proteção está no nome do Senhor. Vai buscar um computador. Já que você está dormindo aí. Não está mais. Está quase caindo no chão. Você é como se foi de uma... Olha aqui, um homem que é penitente público. Eu estava dormindo, fui tomar café para acordar. E não me trouxe um café para mim. Tomei um café amargo, eu. Frio. Alguém tem alguma piada para contar, não? Alguma notícia? Você viu alguma notícia na internet? Diga. Já sai, está aí, pô, ele é mais... Mas é verdade? É verdade? Olha lá, olha aqui. Acorda, pessoal. Olha show. Foi hoje. Passa lá. Ótimo. Nada como... Olha como o pessoal acordou. Cadê a Érica? Comprou o travesseiro? Passa lá, mãe. Até mordi a boca. Mas como é que é? Passa ou não passa? Então calma. Não precisa comprar isso aí, filho. É de graça?
O palestrante? Que maravilha. Lúcia, eu vejo um papo com a amiga. Só mais um pouquinho. Tá posto aí, não? Como é que é? A coisa mais absurda que tem computador nunca funciona. O pessoal vem lá, aí começa a complicar. Não, agora vai. Leva umas 3 horas, aí apaga. Estou dizendo que apagou, né? Mas você não acredita nisso? Você acredita nisso aí? O computador? Eu não acredito. Não funciona. Mas como é que é? Fica onde? Duvido. Lúcia, escuta só. Procura, daqui que acha. Quem procura acha. Né? Eu nunca achei nenhuma nota de 10. Estou dizendo? Não funciona. Joga na venda do computador. Mas tem um ponto de rede ali, ó. Tem um. Não, mas está ali, ó. muito lento. Você está parecendo a champanhe do meu Não é pai. lento, ele é liberado o canal para. Meu pai uma vez comprou um champanhe. Tive uma expectativa de tirar a gota aqui. Agora vai, aquela expectativa explodiu. Quando chegou no vizinho, olha o vizinho. Assim é esse negócio. Demora, imagina. Vai sair o índice. Não acredito. Dá pra ver a mitra, pelo menos. Tá bom. Não Dá pra acredito. ver o papo. Não acredito. Roberto, você acredita? É, minha fé está acima dos fatos. Imagina. Agora tem que entrar outro problema. Tem que passar por índice. Aí apaga tudo. Tá lá. Papo com mitra usado por Pio IX. A formação dos olhos na prova de vocês. O que é tremendo é o símbolo, né? Por que ele quis usar isso? Não foi no dilema maculado, ele quis usar para os cardeais. Para significar, eu estou adotando o pensamento de Pio IX. Pensa, ele que disse, nunca se voltará um sílabo. Gaudes Pés é o antissílabos. Agora ele põe a tiara, a mitra dos sílabos. Muito bom. Ele sabe usar símbolos como política. Todos eles, né? Ou ele não é italiano, né? É, mas ele morou lá, pegou o espírito. Né? Claro. Apesar de ser Tedeschi, não. Tedesco duro. Então, cada um de vós, quer ler para mim? Fala alto, fala alto. Eu sei bem quanto desgaste e sacrifício cuidar das almas demanda hoje, mas eu conheço a generosidade que sustenta a sua atividade apostólica. Devido a isso, nas circunstâncias que estamos vivendo, é caro para mim confirmar diante de vós minha sincera apreciação pelo serviço fielmente prestado em muitos anos de trabalho, em diversas áreas do ministério eclesial. Um serviço que agora, com a elevação à púrpura, vós sois chamados a cumprir, com ainda mais a responsabilidade de uma comunhão extremamente próxima com o Bispo de Roma. Aqui ele falou de novo, disse o Vilela, sobre o significado da púrpura, que é dar o sangue para a igreja, que todo cardeal promete morrer pela igreja católica. Imagina. Acho que é o juramento menos cumprido do mundo. É o mais curto. O vermelho é do sangue da igreja, que eu prometi, derrama.
Bom, voltemos lá para a liturgia. Não, não precisa cantar. Então, na Alemanha, esse movimento teve um prestígio enorme, né? Além desses dois aqui, teve um outro padre chamado Pius Pasch, que Dom Pius Pasch. Ele acabou defendendo a ideia de que o grande autor da missa de novo é o povo. Então toda a ideia de povo de Deus, de povo celebrante, etc., de participação, foi do Pius Pasch. Essa ação se espalhou pelo mundo. Em 1933 vieram esses monges aqui, gente deles veio aqui para o Brasil, e no Brasil eles acabaram dando curso aqui no Mosteiro de São Bento. Em 1933 já foi rezada a missa nova no Mosteiro de São Bento, secretamente. Depois da guerra, isso foi entre 19 e 39. Depois da guerra, o movimento litúrgico progrediu na França. Qual era a ideia fundamental deles? A ideia fundamental deles era de que a liturgia tinha se corrompido com Constantino. Na Idade Média, a liturgia tinha se tornado extremamente individualista e triunfalista. As cerimônias da missa eram imitação de cerimônias de corte. A piedade ficou puramente pessoal. Na missa, a pessoa rezava para obter graça para a salvação da alma dela. Todo mundo só pensa na salvação individual. Não se tinha noção de salvação universal e coletiva. Essa subjetivação da missa vinha junto, então, com todo um aparato de corte, de cerimônias suntuosas, de etiqueta, de rubricas na missa que foram se multiplicando e formando, então, uma liturgia puramente de corte. A cerimônia da missa passou a ser essas missas solenes cantadas, quase que uma cerimônia de soberano. Então, o bispo, o papa, com tronos e assim mais. Os liturgistas criticavam violentamente isso, dizendo que a missa tem que ser simples. Então, contra todo o luxo e a riqueza da missa, vaso sagrado simples, nada de enfeites, nada de cerimônias complicadas, tudo extremamente simples, como se faz na missa nova hoje. Esse combate à missa, como foi na Idade Média, se acentuou depois no tempo do Barroco. O Barroco, diziam eles, fez da missa um teatro. Assim como todas as músicas barrocas são, de Handel, por exemplo, são espalhafatosas, são festivas, mostrando uma alegria enorme, assim toda a liturgia se tornou uma liturgia festiva, mas uma liturgia triunfalista. A igreja passou a ser igreja de triunfo, não a igreja pobre de Cristo. Tudo isso aqui tinha que se acabar. Os jansenistas tinham reformado a liturgia. Toda a liturgia jansenista é muito semelhante à liturgia atual. No século XVIII, foi feito um sínodo dos jansenistas na cidade de Pistoia, na Itália, no tempo de Pio VI. Esse sínodo foi todo ele excomungado. Eles ainda usavam a palavra transubstanciação, mas defendendo tantos erros na liturgia e tantos erros em teologia, que o Papa excomungou todos eles, Pio VI. Depois vieram a Revolução Francesa e tudo mais. No século XIX, então, Dom Guéranger fez esse retorno. O liturgista Dom Guéranger, que continuou com esses alemães, ele vai se desenvolver muito na França depois da guerra, entre 1945 até 1965, são os beneditinos e os dominicanos franceses, isto é, os jesuítas também, mas principalmente os beneditinos e os dominicanos, que vão trabalhar na reforma da liturgia. Dom Baudouin, nesse tempo aqui, ele tinha muito medo, porque ele tinha sido bem condenado por Pio XI, ficar no ostracismo. Então, ele se mudou para Paris, Dom Baudouin,
E em Paris, para mascarar o que ele fazia, ele ficou vigário de uma cidadezinha lá do interior e montou uma casa de recuperação de padres alcoólatras. Então, durante toda a semana, ele cuidava de padres bêbados para recuperá-los para a igreja. Isso era pura máscara, como pastelaria de chinês. Pastelaria de chinês vende pastéis no balcão e por trás contrabando. Certo? Então, ele tinha a tal casa de recuperação de alcoólatras na fachada. No fim de semana, ele convidava pessoas de Paris, padres, estudiosos, para virem estudar a liturgia com ele, onde ele espalhava todos os erros do modernismo aplicados à liturgia. Então, funcionava secretamente um centro de formação litúrgica, herética e modernista. Está claro? Ele tinha medo. Ele estava suspenso de ordem? Não, nunca foi suspenso. Mas ele tinha medo de Pio XII. Pio XII tinha ele em vista. Ele organizava esses congressos. Num dos congressos compareceu um monsenhor mandado pelo Vaticano. Esse monsenhor assistiu tudo, secretamente, né? E viu que o que se fazia era uma coisa tremenda. E no final, conversando com eles, disse: se eu contasse isso do Vaticano, estavam perdidos, né? Mas eu não vou contar. O nome dele era Annibale Bugnini, que vai fazer nova missa. Estava de acordo, né? O Dom Hierangir, o Dom Baudouin, Bouyer foi discípulo dele. O Bouyer foi discípulo dele direto. O Bouyer fez parte o padre Luís Bouyer. Ele era protestante, se converteu ao catolicismo e se aproximou da direita francesa, os ligados lá ao Maurras, etc. Em 1926, quando Pio XI condenou Maurras, eles se afastaram do Maurras e formaram um grupo de esquerda, que era frequentado pelo padre Congat, pelo padre Baudouin, pelo padre Luís Bouyer, por uma porção de antigos direitistas, ficaram todos esquerdistas, né? O padre Baudouin recomendava muito que não se recusasse jamais a obediência ao Papa. Pio XII era muito duro. Então, ele dizia: nós devemos sempre obedecer. Depois que recuarmos, nós pedimos para mudar. Pio XII, ele escreveu, em 1950, a encíclica Mediator Dei. A encíclica Mediator Dei foi em 50. A encíclica Mediator Dei condena todos os erros do liturgicismo. Então, que o povo é que é sacerdote, que a missa tem que ser feita numa mesa, que a missa tem que ser virada para o povo. Tudo isso foi condenado por Pio XII. Rezar a missa em vernáculo, tudo condenado. O padre Baudouin dizia: obedeçam absolutamente. E depois peçam licença. Pio XII, ele nomeou o Monsenhor Annibale Bugnini para a comissão de reforma da missa. Quem nomeou foi Pio XII, contrário ao liturgicismo. O Pio XII jamais tomou medidas sérias contra o liturgicismo. Ele condenou tudo em teoria. Na prática, ele permitia tudo. Conseguiram dele, por causa da guerra, mudar o jejum eucarístico. Antes o jejum era da meia-noite até a hora da comunhão. Por causa da guerra, na Europa, era compreensível que se mudasse. Mas acabou mudando para todo mundo. Reduziu para 3 horas de jejum. Depois foi reduzido para 1 hora, depois para 15 minutos. Atualmente, eles fazem jejum nenhum. Pio XII proibia a missa em vernáculo. Mas quando os alemães pediram para rezar uma missa em alemão, uma missa pode. Depois ele fez a missa vespertina. Quando ele fez a missa vespertina, ele tinha um grande escrúpulo por isso, Pio XII. Depois, no primeiro dia que teve missas vespertinas, missa tarde, anunciaram para ele que os operários saíram das fábricas às 5 horas da tarde, correndo, satisfeitos, porque eles já agora podiam assistir à missa. E multidões de operários para as igrejas assistiam à missa. Uma mentira colossal. Quando ele acabou com o jejum eucarístico, diz a Pasqualina que ele passou a noite inteira sem dormir, porque tinha escrúpulos de ter mandado cometer um pecado mortal. Depois se acostumou. No sábado. Foi Paulo VI? Era sempre assim, ele só dava uma exceção. Na verdade, ele abriu o caminho para a coisa. Então, todas as condenações dele é desse jeito. Ele acabava permitindo tudo. Em 1944,
em 44, o Roncalli, o senhor Roncalli, futuro João XXIII, ele ficou núncio em Paris. Quando ele ficou núncio, o Monsieur Lambert Baudouin, que mantinha aquela casa para recuperação de alcoólatras, foi visitar o Roncalli, a anunciatura. Mas dizia ele que tinha medo, não sabia se depois de 20 ou 30 anos que ele passou como núncio na Bulgária, na România, 20, 30 anos, e na Turquia, se o Roncalli tinha mudado de ideias. Então, diz o Baudouin que entrou na anunciatura preocupado. Quando ele entrou, ele foi anunciado lá pelo anúncio apostólico, e ele escutou de lá de dentro uma voz que gritava: Lamberto, avanti, avanti Lamberto! Lambert Baudouin, chamando ele de Lamberto em italiano. Então ele foi lá, e o João XXIII, que era o gorducho, veio encontrar. Eu dava 10 para as 2, né? Então, foi empurrando o Lambert Baudouin com o corpo, dando um abraço nele, e foi recuando. O Lambert Baudouin ia recuando até que caiu sentado numa cadeira. Quando ele caiu sentado na cadeira, ele foi olhar e percebeu que era o trono papal. Toda embaixada tem o trono do Papa, que a embaixada é território papal, a anunciatura. A embaixada sempre no país é território daquele país. Você não se pode invadir, certo? Então tem o trono do soberano do país, que é o Papa, a anunciatura. Ele empurrou, o Roncalli empurrou o Baudouin no trono do Papa. Então ele compreendeu que se Roncalli um dia fosse eleito Papa, as ideias dele estariam vitoriosas. E foi o que aconteceu. O Pio XII tinha feito, então, pequenas reformas litúrgicas, permitido isso e aquilo. Ele vai, depois, quando ele morre, vai ser nomeado o senhor Bonini, vai continuar na comissão de reforma de liturgia, e com Paulo VI a coisa vai para diante violentamente. A reforma litúrgica nova, da missa nova, foi feita com a ajuda de 6 pastores protestantes, sob conselho de um bispo luterano sueco, e imitando a missa de Cranmer, anglicana. Essa missa, quando foi feita, a missa nova, quando foi exibida uma primeira vez para os cardeais, todos os cardeais assistiram, e depois tiveram que dar uma opinião. Todos os cardeais condenaram a missa nova. Paulo VI aprovou. A missa nova, como contou o padre, ela teve que ser reformada na definição dela, porque a definição dela dizia que a missa renovava a ceia do Senhor. O número 7, eu acho que é o artigo 7 da instrução do Paulo VI sobre a missa, diz que pelas palavras da consagração está presente aquela ceia em que Jesus Cristo. Quer dizer, o que está presente pelas palavras da consagração é a ceia. Quer dizer, é completamente herente. Presente na memória, né? Só pode ser. Sim. E a ceia não. Mas colocar que a ceia é mais grave, porque não está presente. Quer dizer, trocar, desde a presença da pessoa. Dizer que a ceia está trocando a pessoa por um fato, e não pela pessoa. Isso é gravíssimo. Nossa, não está a ceia, nem se trata da memória. Nossa, está a pessoa de Jesus Cristo inteira, a corrupção de habilidade. E no decreto se diz que não. Pelas palavras da consagração está presente a ceia. Se um padre reza a missa, querendo tornar presente a ceia, em vez de tornar presente o próprio Cristo, a missa é inválida. Então, como disse o padre Renato, a missa, em princípio, a missa nova, em princípio, ela pode ser válida. Mas, de fato, ela é muitas vezes nula, por falta de intenção, ou por uma intenção torcida, tornar o povo Deus, ou tornar presente a ceia. História inválida. Foi a intenção que valida. Por isso o padre distribui a hóstia como ficha. O Paulo VI declarou para o Bonini que ele queria tirar da missa católica tudo que chocasse os protestantes. E Monsenhor Bonini disse que retirou da missa tudo o que tinha de mais católico. Isso é declarado. O Observatório Romano publicou isso aí. A missa nova foi feita para agradar os protestantes, imitando a missa protestante,
com a ajuda de 6 pastores protestantes. É uma missa protestantizante. A missa, embora ela não seja formalmente herética, ela é heretizante. Ela favorece uma compreensão da cerimônia segundo a doutrina luterana e não segundo a doutrina católica. Por isso, o resultado dela é uma protestantização do povo. O padre mostrou bem na aula anterior que a lex credendi e a lex orandi estão intimamente ligados. Eles mudaram a lex orandi, introduzindo subrepticiamente uma fé herética, uma fé falsa, não é fé, uma heresia. E isso tem um efeito próprio, que é tornar as pessoas protestantizadas. As missas, como são em todas as paróquias, são festividades protestantes. Aliás, hoje em dia está pior do que culto protestante, né? O Alberto esteve numa missa lá, numa igreja independente, conta aí. Na verdade, eu nem sei se era missa. Ali na rua do Oratório, a São Carlos Borromeu, e eu fui lá à noite para tirar algumas fotos da igreja, estava junto dela Vec, e assim, nós estávamos a uns 30 metros de distância, um pouco mais até, mais de 100 metros de distância, tirando foto, e se escutava o barulho dentro da igreja. Então eu fui ver o que estava acontecendo lá dentro. E estavam todas as luzes apagadas, tudo apagado. Por fora era roxo, tinham deixado umas luzes roxas por fora. Então o ambiente era de discoteca. E no altar, em frente aonde está o Santíssimo, que eles tiraram do centro e colocaram assim para o lado esquerdo de quem está olhando. Então no altar, nesse lugar, em frente ao Santíssimo, uma banda de rock. Uma fulana cantando feita uma desesperada, né? E gente tocando guitarra, violão. E o padre estava dando a volta na igreja com o Santíssimo exposto. E tinha assim, no meio daquela escuridão... Luz estroboscópica. No meio da escuridão, eles tinham feito, acho que incensamento, que tinha um cheiro de incenso, uma fumaça. Então parecia mesmo uma discoteca, fumaça. E o padre andando então com o Santíssimo levantado assim, né? E todo mundo com a mão assim, cantando e tremendo. Aí eu fui embora, eu xinguei um pouco lá na porta, né? Tinha lá um rapaz que também se vê que estava curioso, né? E me apoiou lá o xingamento. Depois na saída eu falei lá com o sacristão. Bigode. O Bigode, E ele falou? Falei, isso daí não parece uma igreja católica. Ele falou, você tem razão, não parece mesmo. Ele também estava com raiva, porque era um tal absurdo. Então foi com isso que se destruiu a liturgia, se destruiu a missa, isso é que destruiu a fé. O movimento litúrgico foi o grande triunfo do modernismo. O modernismo triunfou na teologia do Vaticano II, mas o povo nunca leu o Vaticano II. O povo aprende as besteiras do Vaticano II através da missa. A missa é que impregnou o povo de ideias más. O curioso é que essa missa é tão ruim que ela produz com o tempo, isso ela infama, quer dizer, tão bagunceada que o povo acaba se cansando e chega. O pessoal vai embora e ela não capta ninguém. Ela causa um cansaço, porque emoção acaba esgotando. Só uma coisa não esgota, a verdade. A inteligência, assim como o olho quer ver cada vez mais, a inteligência não se cansa de compreender. E essa missa não é para compreensão, não é para fé, é simplesmente emoção. Muito bem. Terminei antes da hora, tá vendo? Alguém tem alguma pergunta? O virtualismo. Eu tinha tido uma ideia, mas eu não tenho certeza dessa hipótese. Eu perguntei para algumas pessoas, mas ninguém me deu o documento. Todo rito, quando foi feita a nova missa, os padres de Dom Lefebvre e os amigos de Dom Lefebvre e todos os direitos acusaram Paulo VI de introduzir um birritualismo. O padre leu hoje um documento de Paulo VI dizendo que fez um novo rito. Um novo rito da missa. Quer dizer, aboliu um, fez outro. Mas era usado de birritualismo.
Todo rito só tem uma missa. A missa melquita é só uma. Não se pode rezar a missa melquita, o rito melquita, em latim. Tem que ser em árabe. Árabe ou grego. Não se pode rezar a missa russa em grego. Cada rito tem uma só missa naquela língua. Não pode ter duas missas no rito. Então, se acusou, os tradicionalistas acusaram Paulo VI de birritualismo. Agora, os modernistas estão dizendo que o Papa, liberando a missa antiga, caiu no erro do birritualismo. A acusação de birritualismo é um absurdo, porque na igreja tem rito romano, bracarense, ambrosiano, mozárabe, 40 ritos. bizantino, copta, 40 ritos. A igreja é plurirritualista. Como se acusa de birritualismo? Está errado a expressão. A igreja sendo plurirritualista não pode ser acusada de birritualismo. E tendo 40, tem mais que 2. O que quer dizer birritualismo? Que no rito romano haja 2 missas. Isso não pode. Eu não tenho nenhum documento que diga isso de um Papa. O Papa diz, não pode haver 2 missas no mesmo rito. Se tiver isso aí, nós temos uma coisa bem interessante. Porque o Papa, Bento XVI, declarou que o rito de Santo Quito, a missa de Santo Quito, não foi revogada. Se ela não foi revogada e só pode ter uma missa por rito, não cabia lugar para missa nova. Claro? Assim como um país que tem uma Constituição, só pode entrar outra Constituição. Se abolir a primeira, não pode ter uma nova missa sem abolir a outra. Se Paulo VI não aboliu a antiga, não podia ter posto a nova. Então a nova missa é ilegal. O que vai trazer outro problema grave. E é também porque viola o princípio da lei consuetudinária. Claro, claro. Mas assim como 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, 2 missas não podem ocupar o mesmo lugar no rito. E agora tem 2 missas. Certo? O Paulo VI falou que era um novo rito. Não tinha cabimento. Por quê? Está declarado que se um Papa abolisse totalmente o rito romano, ele está excomungado. Aquela cano do 13 diz isso, né? Qualquer que seja a autoridade que não pode mudar o rito. Não é isso? E Paulo VI fez uma mudança completa de rito. Então, ele estaria incluído nessa condenação. A nova missa, de qualquer maneira, ela não pode ser assistida. Uma pessoa que não conhece todos os problemas não comete pecado nenhum. Então, uma senhora de um bairro vai na missa pensando que é a missa de sempre, etc., ela não comete pecado. Agora, ela vai participar dessa missa com luz estroboscópica, moças no trapézio fazendo evoluções, dançarinas e tudo mais. Qualquer senhora de bom senso, até Dona Maricota, vê que aquilo não é missa. Ela vira as costas e vai embora, claro. Se fica, ela tem responsabilidade e culpa na medida que ela compreende. Então, assistir missa nova é pecado? Depende. Depende se alguém compreende o que é a missa nova ou não compreende. Se compreende, porque para ter pecado precisa ter pleno conhecimento e plena vontade. Pleno conhecimento que aquilo não presta e querer fazer o que não presta. Aí tem pecado, senão não. Tá certo? Muito bem. Alguém tem outra pergunta? Sim. O Rosmini. O Rosmini foi um padre do tempo de São João Bosco. Ele é um padre extremamente inteligente. Dom Bosco foi amigo dele, ele foi visitar Dom Bosco. Esse homem, ele escreveu alguns livros extremamente importantes, era um gênio. Ele escreveu um livro famoso, As 5 Chaves da Igreja. Nesse livro ele defende teses erradas. Eu não conheço bem, eu não li o livro. Então, tá vendo? Ele é... então, tá vendo? Então, exatamente, ele era ligado ao movimento jansenista, herético. Tá vendo só? Então, esse homem é herético, foi condenado pelo Santo Ofício. Agora vai ser canonizado. Claro, vai ser beatificado, vai ser tão beato quanto João 23. Aquela Kowalska, como chama aquela? Faustina Kowalska. Faustina Kowalska, também foi condenado pela igreja, condenado pelo Santo Ofício. E foi canonizado, imagina só. É uma confusão. Uma confusão. Muito bem. Diga, filho. Esse livro aqui, também sobre o
Se é aquele que se me deu. Ele fala que o uso do missal, ele, por exemplo, o senhor Marco Português, ele sempre expunha várias formas de assistir a missa e nenhuma delas usava missal, na época não tinha missal. Sim. Né? E missais bilíngues, eles eram proibidos, inclusive teve uma proibição para sempre do Papa. Até 1877, foi a última proibição. Mas eu não sabia disso. E depois, aí teve no Pio IX, ele liberou e permitiu, e o Leão XIII pôs no primator. Ah, sei. Então, Pio IX e Leão XIII permitiram. Isso. Então, ele comenta que ele mostra todas as vezes, ele cita que os jansenistas, eles tentaram fazer o missal bilíngue com uma precursão da missa em Claro, com toda razão. Agora, o mal não está desconhecer a tradução do latim. O mal está dizer que é o povo que reza. Então, o fato de Pio IX ter permitido, torna lícito. Mas a ideia embutida lá dentro, que é o povo que reza a missa, essa tem que ser guardada. Então, quando se dá um missal para as pessoas, se deve dizer que a pessoa pode acompanhar a leitura e compreender o que são as palavras, mas compreender que não é ele que reza a missa, quem reza a missa é o padre. Saber o que está acontecendo é diferente da ideia de que está rezando a missa. O senhor conhece a missa dialogada? A missa dialogada foi começada no tempo de Pio XII. É exatamente a continuação dessa leitura do missal. Certo? Então toda a missa tem que ser dialogada com o padre. A missa, de fato, é um diálogo. O padre diz, em primeiro lugar, o povo responde, dentro do minuto de merda. Claro? É que, na verdade, o que acontece aí é uma certa superposição de problemas. Uma coisa é que a missa, quando ela foi feita em forma de diálogo. Isso foi se perdendo com o tempo, devido a várias razões. Primeiro que esse diálogo era em latim, e para todo o povinho era muitas vezes difícil. Houve padres muito bons que faziam questão de ensinar o latim da missa para o seu povo. E aí o povo sabia responder. Em outros lugares, aqui no Brasil, por exemplo, havia muita ignorância. Eu tive lugares no interior que se assistia a missa tradicional, mas infelizmente, aquilo, a gente quase podia dizer que o povo não assistia a missa. Por quê? Porque ficava lá o padre celebrando sozinho e o povo cantando, rezando o terço. Eu me lembro até de um lugar em que ficava um monte de crianças sentadas de costas para a missa, nos degraus colocados, olhando para a gente. Então, isso tudo deu uma confusão. Os modernistas, de fato, havia aquilo que o padre disse, as reformas sempre no sentido de restaurar. Certamente Pio IX, quando permitiu, por quê? Porque de fato era muito melhor que a missa seja feita dessa maneira lógica como ela é feita. Que o padre diz, dorme no bispo, mas o bispo tem o Espírito Santo. Que é para isso que aquilo foi feito. Para o padre falar. Então, Pio IX certamente permitiu por causa disso, porque era bom restaurar aquilo que tinha sido feito. É melhor do que o povo não está nem sabendo o que está acontecendo, que portanto se prepara muito menos bem para assistir a consagração e para receber essa comunhão. Agora, os modernistas aproveitavam isso, uma concessão legítima e boa, para ir acostumando o povo a ter, digamos, uma impressão de que estava celebrando um jeito e para ir trocando a doutrina. Então, a coisa em si, se a coisa não é ruim, é bom. Objetivamente, é melhor do que, por exemplo, rezar rezando o terço. Agora, nem sempre o que é objetivamente melhor é objetivamente melhor para cada um. Por exemplo, a virgindade é objetivamente melhor para o casamento. Não quer dizer que todo mundo tem que ser religioso, que ninguém pode casar. O casamento, no seu caso, por exemplo, foi melhor para você do que a vida consagrada. Então, uma pessoa pode perfeitamente ser melhor dela rezar o terço durante a missa. Objetivamente, é melhor acompanhar todo o rito. Mas esse DVD aí, eu também li um outro DVD deles, eles são daquele pessoal meio... Sim, exagerado. Você veja, aí vou lhe falar de um lugar. Esse lugar é Campos. Eu assisti uma missa em Campos, assisti muito. Então, o povo estava rezando o terço. Aí, ao cozinha vai entrar um padre dentro da sacristia. O povo continua rezando o terço. O padre sobe ao altar, deixa o missal, o povo continua rezando o terço. Certo? Os coroinhas se ajoelham, o padre começa, o povo continua rezando o terço. Vai rezando o terço, o padre... Em vaza, todo mundo reza o terço, não se escuta o que o padre fala. Não se sabe o que o padre fala. Aí o padre troca o missal, vai lá, lê o evangelho, o pessoal rezando o terço. Depois...
Quando chega na consagração, para o texto. O padre faz a consagração, levanta todo mundo, adora a hóstia, etc. E recomeça o texto. Certo? O padre chega na comunhão, distribui a comunhão, todo mundo reza o texto. Depois que o padre termina a comunhão, ele purifica os vasos, ele termina a missa, todo mundo reza o texto. O padre sai, todo mundo reza o texto. Quer dizer, o padre entrou, saiu. Não tem cabimento. Ninguém ouvia isso. Era uma coisa. Quer dizer, não tem cabimento. No antigo. Mas não tem cabimento. Porque não se dá nem pelota do que o padre está fazendo. O povo não sabe o que está fazendo. Então, na lei da crença, né, professor? Pois não, filha. A lei da crença não. Mas, quer dizer, qual é a crença que eles estão tendo? Pois é. Para que serve? A TFP, por exemplo. A TFP sempre existe. O que era importante era comungar. O conhecimento do espírito desse DVD. Não vamos ceder nada para esse espírito novo de que tem que participar. Então, na TFP. Então, finge que a missa não existe. A TFP era proibido acompanhar a missal. Diziam eles que Deus tinha permitido seguir a missa com missal, terço, meditando, o que for. Mas todo mundo tinha que rezar um texto. Não podia. O meu missal, no Cardemônio, estava lá em 1969, quando o Papa fez a missa nova, eu comprei a missal. Claro, para seguir a missa antiga e compreender melhor. Nunca na TFP deram uma aula em 30 anos sobre o que é a missa. Eu só vim saber o que era a missa quando o padre Caldeirão veio a São Paulo, faz poucos anos, né? 90, nós somos 17 anos. Inacreditável. Então na TFP o pessoal ficava na missa, o padre começava a missa, ficava todo mundo fora, não é, Alberto? Um ou outro ficava lá dentro. Todo mundo fora, batendo papo, trocando ideias, última novidade, etc. Quando tocava a campainha lá para a consagração, aí alguns entravam, ou então entravam na comunhão, comungar, fazia oração de ação de graças sozinho, saía o padre dizia, não tinha nada disso, não se assistia isso. Isso continuamente. O importante era só comungar, era status. Daí, uma vez um rapazinho não comungou, o coronel Poli soube que o rapaz não tinha comungado, era 11 da noite. Foi acordar o rapaz na sede e disse, você cachorro? Não, vai comungar, levanta já. Fiz para ele se vestir, levou ele na capela, pegou a hóstia e deu a comunhão para ele e pronto. Tem, porque era uma participação, o importante é uma participação, uma comunhão mecânica. É um erro de liturgia enorme. Um erro sacramental enorme. Então, não se assistia à missa. O tal de João Cláudio dispensava da missa domingo o que ele queria. Então, falou, ela me dispensa da missa. Então, está dispensado. Ele dispensa da missa o que ele quer. Não há obrigação dominical, não há nada. Quer dizer, para combater o liturgicismo, todo mundo rezando o terço o tempo inteiro. Não dando pelota. Claro que na missa, se não quiser rezar o terço, é conveniente que reze o terço, um dos mistérios dolorosos. E não simplesmente que ganhe o tempo para rezar o rosário inteiro para ficar mais folgado depois. Aproveitar o tempo da missa. Mas isso não tem cabimento. A missa antiga. A missa antiga. Não. Não. Mas com a nova também eles ficam fora. Peraí, deixa eu combater. Porque esse DVD que ele tem também DVD sobre a missa, também, não é? Eu acho que ele tem DVD sobre a missa. É um pessoal americano? Eu me lembro de ele é um pessoal americano. Mas ele tem uma coisa assim um pouquinho exagerada. Estranha. É. Então Também tem. porque nesses tempos de tanta confusão, cada um pouco daqui. Claro, depois conta o seguinte, todo erro, por um lado, para compensar se puxa às vezes por demais para o outro. Entendeu? Então, os erros do liturgicismo levaram alguns a fazer uma atitude antilitúrgica contrária. É no outro extremo. No outro extremo. Então não tem equilíbrio. A TFP, por exemplo, me detestava porque eu se acompanhava isso pelo missal. Que Dom Lambert Baudouin, eles nem conheciam Dom Lambert Baudouin, mas eles viram que os beneditinos favoreciam o missal. Então, acompanhar a missa com o missal é herético. O Dr. Plínio não faz isso. Então, tem que rezar um texto. Pronto. Sacar isso. Tudo bem. Ele efetivamente critica o uso do missal veladamente. É. Mas eu acho que o único... Outro defeito, é. A gente vai tomar Então, cuidado. esse DVD eu não conheço. Aquele outro que é uma apresentação da missa, sinceramente, eu não lembro nem o que é. Mas eu vi que as coisas iam uma certa... Certo exagero. Isso na França tem de tudo.
Uma vez veio um japonês em casa, lá na Sé da Montfort, quero pegar na minha casa. E o japonês olhou, ele gostava da missa antiga, etc. Abriu o missal, viu que estava São José no cano. Ah, então, rompeu conosco. Porque quem pôs São José no cano foi o Roncalli, fonte 3. Fonte 3, agora bom, então bota São José na porta do cano. Mas esse é o tipo de acréscimo orgânico que não pega ali. Claro. Que é um direito se fazer. Claro. Embora a gente possa desconfiar que ele fez por causa disso. Sim. Para começar, mas em todo caso não era herético. Ele era papa, tinha poder para pôr. Claro.